Bom dia, nossos companheiros, bom dia, nossas companheiras, bom dia a todos os internautas que estão nos acompanhando no programa Minuto da Democracia. Esse é um programa da bancada do Partido dos Trabalhadores, conduzido através da liderança do Partido dos Trabalhadores, que discute as questões mais candentes da nossa sociedade, apresenta, informa sobre o que acontece no parlamento. E hoje aqui nós temos uma grande honra de receber, né, um companheiro. Quando a gente fala de agroecologia, quando a gente fala, né, de ecologia, quando a gente fala dos problemas socioambientais, nós temos que obrigatoriamente reconhecer e citar que é o nosso companheiro Caí, assim como ele é conhecido, é um precursor da luta agroecológica, faz a transição, discute pontualmente com várias comunidades e articula na prática, como se dá essa execução, acompanhando ali os nossos agricultores. Agora, para nossa grata surpresa e uma honra e uma surpresa também para vocês, nós estamos tendo a oportunidade aqui de ter a presença do nosso Leonardo Boff, essa figura global, né? Eu não teria o que falar sobre ele porque o mundo o conhece, o Brasil o conhece, né? Aqueles que pensam no mundo conhecem o Frei Leonardo Boff e ele tem muito a ver com essa questão. Então, nós, Frei, vamos discutir essa semana, no Dia Nacional e o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma questão crucial para a humanidade, que é justamente, né, um novo paradigma, porque esse paradigma, né, da produção, consumo irresponsável e induzido pelos interesses econômicos e descarte. Isso está totalmente superado, o mundo não aguenta mais isso. E nós temos no nosso programa apresentado de forma, né, muito inusitada e pela primeira vez um partido apresenta para a sociedade a questão da necessidade de se fazer a transição ecológica. Então, nada mais apreciável, nada mais apropriado, né, ter aqui essas duas presenças para a gente discutir esse tema. Então, eu agradeço imensamente essa oportunidade e nós vamos começar, né, aqui pelo nosso Caê. Caê, né, Caê, eu gostaria que você falasse um pouco, né, da sua visão do que é essa transição, né? Essa transição do ponto de vista macro, que nós precisamos incorporar enquanto proposta política, mas também falar dessa sua experiência de tanto tempo no nosso estado ali, construindo por nossos agricultores essa possibilidade de relação ética com o mercado, de uma comida saudável, uma comida limpa, né, e uma vida digna para os nossos agricultores. Então, Marcelino, eu agradeço muito, né, estar aqui presente nesse programa, estar com vocês, estar com a presença do Leonardo Boff, é um grande companheiro e amigo, né, amigo da caminhada, amigo dos compromissos, né, com o planeta. E acho que o momento, a celebração do meio ambiente, né, como o Leonardo há pouco disse na palestra, a aceleração, a gente tem que pensar o ambiente como um todo, o ambiente inteiro. Então a dimensão ecológica hoje da transição, ela precisa passar na concepção do desenvolvimento. Nós temos hoje uma política de desenvolvimento, uma visão desenvolvimentista, uma visão que não incorpora os bens naturais nas perspectivas econômicas. Não adianta fazer um desenvolvimento econômico, um crescimento econômico, sem pensar na natureza, sem pensar na justiça social e valorizando principalmente as populações tradicionais, os povos indígenas, as comunidades tradicionais, porque essas é que nos ensinaram há muitos e muitas décadas e centenas de anos como lidar com a natureza. E a agroecologia, ela é uma visão, hoje ela é uma prática, nós chamamos uma prática, uma ciência e um movimento. A agroecologia é uma forma
da gente lidar com a natureza de uma forma mais harmônica, pensando nas características de cada bioma. A agricultura no bioma Mata Atlântica é uma coisa, na agricultura no bioma Cerrado é outra coisa, e a agricultura no semiárido é outra coisa. Então não adianta pensar a agricultura sem pensar na forma com que o homem e as mulheres tratam e se relacionam com essa natureza. Isso é que é a essência da agroecologia, é a ciência do lugar. É a ciência do lugar. A ciência que interage com o homem e natureza, com as suas culturas, com a sua biodiversidade. E isso a gente tem hoje um apelo em toda a sociedade, no campo e na cidade, de ter uma alimentação saudável. Então a nossa grande conquista agora é dialogar com as pessoas da cidade, mostrando de que quem produz alimento de qualidade são as comunidades, são os agricultores familiares, são os povos tradicionais. Essa agricultura é que é a base do Brasil. O agronegócio é só a produção de commodities de mercado, mas nós precisamos pensar uma agricultura de base agroecológica, e esse é um grande desafio que nós temos no dia 5 de junho. Discutir e debater com o governo da Bahia e com a sociedade da Bahia a necessidade de ter uma política de agroecologia que passe a ser a base orientadora da política de desenvolvimento rural na Bahia. Bom, Frei, o senhor que é, sem dúvida nenhuma, um dos brasileiros mais ouvidos no mundo, né? E nós tivemos um documento do Papa Francisco que eu considero um dos mais atuais do ponto de vista dessa análise mais global da questão socioambiental, e fala-se muito que o senhor foi um dos que ajudou na elaboração desse programa. Eu gostaria que o senhor nos ajudasse a compreender o que é que significa essa transição ecológica em escala não só nacional, mas planetária. Eu quero agradecer ao deputado que convidou, Marcelino, meu companheiro e amigo Caio. E eu acho que o Papa ele usa inclusive essa transição. Como fazemos a transição de um modelo que tratava e maltratava a terra, que extenuava a natureza, para um modelo amante da vida, que se relaciona com a terra como sua grande mãe e sentindo-se parte da natureza, por isso respeitando os ciclos da natureza, agradecendo tudo que ela pode nos dar, favorecendo que ela nos dê mais que o suficiente para poder ser distribuído àqueles que mais precisam. Então, ele nos apresentou não uma ecologia verde, mas uma ecologia íntegra, que pega o ambiente, pega o social, pega o político, pega o educacional, pega o espiritual, que é aquela aura de valores que nos motivam para defender a terra contra as agressões, para amar a natureza como aquela que garante o nosso futuro presente e dos nossos filhos e dos nossos netos. Então eu acho que hoje o nosso grande desafio, já que um dos temas é a democracia, de enriquecer a nossa democracia. Nós conhecemos a democracia representativa, que não funciona, é de baixa intensidade. A luta foi por uma democracia representativa, onde os movimentos sociais estivessem presentes, ajudavam a pensar os projetos, decidir os caminhos, controlar a execução. Mas hoje nós avançamos mais. Descobrimos, e a ONU reconheceu, que a natureza tem direitos, que a terra, como mãe, tem direitos. Então nós temos que enriquecer a nossa democracia, ela tem que ser socioecológica. As matas, os rios, as águas, as florestas, os animais, os pássaros, são os novos cidadãos. Devem ser respeitados. Eles compõem a nossa grande comunidade de vida. Então enriquece a nossa democracia, incluindo a esses, reconhecendo direitos, que significa nós temos que respeitá-los, porque tudo que vive, tudo que existe, merece viver, merece existir. Nós estamos caminhando nessa direção. Lógico que é um grande sonho, mas é aquele sonho que ajuda o ser humano a
sentir-se mais integrado a esse todo. Ele se exilou da natureza, se escapou da terra. Nós estamos voltando à terra. Estamos voltando de um longo exílio, reencontrando a natureza como aquela grande mãe, sentindo-nos parte dela. E nós mesmos, aqueles que têm a responsabilidade ética de cuidar, de guardar, como diz a Bíblia, no capítulo 2 do Gênesis, o ser humano é colocado no jardim do Éden para cuidar, fazer que tudo continue e guardar, para que ele evolua, possa se enriquecer, produzindo melhores frutos. Então, essa é a nossa missão. Não estamos cumprindo essa missão. Estamos destruindo a terra. Nós precisamos da terra. A terra não precisa de nós. Ela pode continuar sem nós. Mas nós queremos estar aqui honrando essa sagrada herança que o universo e Deus nos entregaram para o bem-estar de todos nós, para que não haja tanta injustiça social, que é o outro nome para a desigualdade. E falando já como teólogo, que é um pecado social, estrutural, que ofende ao Criador e ofende os filhos e filhas de Deus. Então nós queremos, com esse pensamento, alargar a democracia, incluir mais pessoas, a natureza junto, e tenhamos como efeito uma paz mais perene, paz conosco mesmo, paz com o outro, paz com a natureza, paz com a vida, paz com o todo do qual somos parte. Isso eu acho que é um sonho realizável. Nós queremos realizar isso. Está dentro das possibilidades humanas. E se nós não fizermos isso, corremos o risco de ir ao encontro de um caminho sem retorno. Frei, nós estamos no Estado, e aqui agradeço também a participação de Márcia Dias, que ela dá os parabéns ao programa por ter a participação do senhor. Diz que o senhor é o maior ecólogo humano, né, na atualidade, e eu concordo com isso. Mas eu queria falar para o senhor, nós estamos num estado onde tem um alto número de agricultores familiares. E temos esse trabalho incansável de CAE tentando ampliar justamente a produção, né, a produção orgânica e a produção agroecológica, para esse segmento que é tão importante socialmente, economicamente. E o senhor, ao estar aqui nessa casa, essa casa da política, é que aqui que se formula leis, se aprova leis, e nós temos aqui tramitando um projeto que institui a política estadual de agroecologia e produção orgânica, no sentido de universalizar, né? Sabemos dessas experiências, elas são pontuais, os agricultores treinados, organizados, né, com troca de saberes, com técnicos, mas ainda precisamos ampliar isso e muito. E nós sabemos que o Estado brasileiro ele foi muito generoso com o agronegócio e veneno usado na agricultura que não paga imposto, tem toda, né, essas facilidades por parte do Estado, e nós queremos instituir uma política de agroecologia onde o Estado faça a sua parte, apoiando, produzindo conhecimento, trocando experiência, para que a gente possa desenvolver. Eu gostaria que o senhor, com toda a sua sabedoria, explicasse melhor aqui aos nossos deputados, né, da importância disso, do governo, né, que também, através da Casa Civil, participa da elaboração desse projeto, porque nós vamos ter aqui, dia 5, um ato importante com as comunidades que praticam, né, para que a gente leve isso a que seja possível, né, a prática mais universalizada. Eu creio que o dever principal do Estado é cuidar do seu povo, cuidar de sua saúde, cuidar dos meios de vida. Não transformar o Estado como administrador do mercado, administrador da riqueza, que a maior riqueza é o ser humano, e especialmente os meios de vida. Não basta dizer a vida, todo mundo é a favor da vida, mas nós queremos aqueles meios de vida que produzem uma vida saudável, boa. Daí a importância da agroecologia,
da agricultura familiar, que eles respondem por 60% de tudo que está na nossa mesa, são eles que produzem. O agronegócio produz para o mercado internacional, para alimentar as vacas da Europa e as pessoas na China. E os nossos grandes empresários são tão, eu diria, vorazes na busca do lucro, que nem trabalham a própria soja, que podiam ter um valor agregado do farelo, do óleo de soja. Não, exportam in natura para ter logo acesso ao dinheiro, quando outros lá fora fazem disso 1000 produtos diferentes, são mais de 100 produtos diferentes que podem ser tirados da soja. Não fazem aqui, porque querem logo dinheiro. Então, eu acho que o Estado deve cuidar para que, preponderantemente, principalmente, a população seja atendida e que o momento ecológico seja transversal, atravesse todos os projetos. Não seja um projeto ao lado de outros projetos. Hoje, a ecologia é o contexto de todos os projetos. Se a gente quer construir uma fábrica, tem que ver o impacto ecológico. Quer abrir uma escola, qual é o impacto ecológico. Então, a ecologia entra em tudo, mas fundamentalmente, eu acho que o fundamental é garantir a saúde, a alimentação, a importância da agroecologia, e junto com isso, a proteção das fontes de água, da mata ciliar, de toda a mancha verde, e defender esses agricultores com subsídios, com um apoio direto do Estado, com projetos que os facilitem. Lógico, não queremos acabar com o agronegócio. Ele tem o seu lugar, mas ele não pode absorver o grande interesse do Estado. O Estado, como disse, ele tem que colocar a sua população, o seu povo no centro e criar as condições que esse povo se sinta saudável, se sinta educado, tenha uma saúde adequada a tudo aquilo que ele produz. E tem esse ideal que os chineses colocaram agora nessa grande mudança que houve na China, abrindo-se para o mundo, criar uma vida adequada e suficiente para 1,2 bilhão de pessoas. Nós somos apenas 200 milhões. Se a China quer fazer isso, e vão fazer, estão fazendo, por que nós não fazemos aqui? Depende muito do Estado, saber qual é a sua missão básica, apoiar esses projetos, tirá-los da gaveta e levá-los para o Parlamento, para a Assembleia, para serem discutidos, aprovados, e assim garantirmos uma qualidade de vida para o nosso povo. Então, aqui nem Leidiane Alves, mandando um abraço aqui para nós, Carlinho Magalhães também nos acompanhando. E, Frei Caê, esta casa acompanhou e foi uma polêmica muito grande quando se divulgou, né, os índices de acompanhamento das concessionárias estaduais de água, né, as empresas de saneamento e abastecimento de água dos diversos estados, onde, através do sistema do Ministério da Saúde, o CISÁGUA, ali foi informado que grande parte dos nossos estados, né, e a Bahia presente ali com 4 municípios, tinha resíduos de agrotóxicos, né? A Divisa já trabalha há muito tempo e sempre apresenta esses resíduos nos alimentos. Os alimentos estavam contaminados, os índices de notificação dos trabalhadores que são contaminados eram muito grandes. Mas a população urbana pensava que aquilo era uma questão só afetada o trabalhador rural e os agricultores, e a questão dos alimentos. Mas agora isso chega para todo mundo, porque está chegando na torneira uma quantidade de venenos muito grande, chegando a municípios que só analisa a 27, a portaria do Ministério da Saúde só possibilita analisar 27, e esses 27 agrotóxicos estão ali presentes. Ou seja, através da água nós estamos servindo veneno, né? E a outra questão, eu gostaria muito que o senhor comentasse, e aqui Caí nos pediu que a gente aproveitasse essa oportunidade que nos honra,
é a questão do saneamento, né? Saneamento, querem privatizar o saneamento básico, alegando que o Estado não tem recursos para investir. Então, o saneamento é a expressão mais contundente da desigualdade, da miséria, porque empurra as comunidades pobres, faz os lugares insalubres, perigosos, mais difícil fazer saneamento. Então, agora a empresa privada vai resolver isso? Eu não sei. Eu gostaria que o senhor nos ajudasse, né, para iluminar essas mentes, principalmente a mente dos nossos governantes, para compreender essa situação. Olha, eu acho esse tema da maior importância. Os políticos nos dão muita importância porque não é visível. É tudo feito debaixo da terra. Então eles querem mostrar obras visíveis. Então o saneamento está ligado diretamente à vida. A Organização Mundial da Saúde deu os dados que 86% das doenças do mundo vêm de águas maltratadas, vêm de resíduos, de lixo, que são jogados nos rios, que poluem o nível freático e dali as águas que nós tomamos nas nossas torneiras já bem contaminadas. E o Brasil é do mundo o país que mais utiliza esses agrotóxicos, esses pesticidas, são 780 bilhões de litros que são jogados no solo. Você mata aquela vida. Se você pega 100 gramas de chão e coloca debaixo de um microscópio quântico, isso é o maior biólogo vivo que nos diz, Eduardo Wilson, você descobre 100 bilhões de micro-organismos, de bactérias, vírus e fungos, de 10.000 espécies diferentes, em 100 gramas de chão. Então a terra é viva, está cheia. E esses agrotóxicos matam, contaminam esses trabalhadores anônimos, sem as quais não haveria fertilidade, não haveria vida, a terra seria uma coisa morta. Então, eu acho que é um desafio dos governos, por amor ao seu povo, à sua saúde, tratar toda essa parte do saneamento básico. Grande parte dos brasileiros, eu acho que chega até 70% das cidades, que não tem saneamento básico. Eu venho da cidade de Petrópolis, Imperial, não tem um saneamento básico fundamental. Os rios nossos são todos poluídos, Piabanha e outros, uma cidade que é considerada imperial, descendentes da família imperial moram lá, mas porque não aparece, não é visível e a população sofre. Quanto mais vai para as periferias, e as enchentes que inundam a cidade, contaminação, crianças que morrem com doenças por causa dessa falta. Então eu acho que é um desafio para os estados e para mim isso só vem com pressão. Pressão das ruas, das famílias, mostrando que o ônus que implica isso para os hospitais, para a saúde pública, que eles, atendendo a isso, atenderiam a saúde, aliviariam os hospitais, melhoraria a qualidade de vida das populações, especialmente das crianças. Tainá Tayane Lima, muito obrigado pela sua participação. O deputado Jacó adentra a nossa sala aqui. Nós estamos também aqui com o Cacique Babau, Cacique que é uma das lideranças mais expressivas dos povos indígenas do nosso estado e do nosso país. E Caê, você fez questão de ceder seu tempo, mas não vamos deixar você. Nós precisamos conversar com você, porque você é um dos co-organizadores e que tem uma importância muito grande na organização desse ato, no dia 5. Né? Então, é um ato inusitado na Assembleia, porque ele também vai ter uma feira agroecológica, né, dos agricultores do nosso estado. É a primeira feira aqui. Nós vamos ter esse debate político do que é a transição ecológica e nós vamos ter um ato pela necessidade de ser aprovado e nós instituímos a política de agroecologia. Inclusive, pegando a questão, né, da ética, e tudo, nós vamos ter a participação dos internos do presídio, né, aqui, que produzem, né, de forma orgânica, e isso é muito importante, né,
para dar uma outra possibilidade à sociedade entender que ali também tem homens e mulheres que trabalham, também vai ter a participação. Eu gostaria que você falasse um pouco, que você foi também um grande entusiasta organizando esse evento. Eu acho que, antes de tudo, dizer que esse evento está sendo organizado com apoio da Frente Parlamentar aqui ambientalista, dos deputados, né, da Casa, mas mais do que tudo, nós nos unimos à Articulação de Agroecologia na Bahia, a Articulação Semiárido Brasileiro, o Fórum da Agricultura Familiar, os movimentos sociais, o Movimento de Pequenos Agricultores, o MPA, movimentos atingidos por barragem, o CETA, o MST, quer dizer, nós estamos com todo um processo de mobilização para a gente fazer um diálogo com a sociedade e com o governo do Estado. Né? E eu queria aproveitar aqui e dizer que não é uma coincidência, mas às vezes essas coisas acontecem. O Leonardo Boff, nosso companheiro e amigo, esteve aqui há 5 anos atrás, em maio, exatamente 5 anos atrás. Né? E fizemos um seminário aqui na Bahia, com o governo da Bahia, para debater a necessidade de uma política de agroecologia. Exatamente em 2015, ou seja, 4 anos atrás. E nós estamos aqui agora com o Leonardo Boff de novo. Né? Então, a gente quer fazer um debate com a sociedade, mas mais do que isso, com o governo da Bahia. Há um compromisso do governo da Bahia de colocar esse projeto de lei para ser debatido na Assembleia. Né? E isso é uma demanda para a nossa sociedade da Bahia. Nós temos hoje uma produção enorme de produtos agroecológicos que são invisibilizados porque não tem uma política pública para apoiá-los. Nós temos feiras agroecológicas e nós estamos iniciando um debate que é construir socialmente os mercados. Os mercados não estão dados. Porque a gente pensa que o mercado é só o supermercado, não. Quando a gente faz uma feira agroecológica, quando a gente produz para o PNAE, para alimentação escolar, nós estamos construindo um novo mercado. E isso é uma possibilidade para nós. Nós temos um potencial na Bahia, nós temos potencial de vários biomas, nós temos o bioma Caatinga, bioma semiárido, né? O bioma Mata Atlântica, né? O cacique Babau aqui, que está aqui conosco, né? Que habita esse bioma belíssimo, de grande biodiversidade, que é o bioma Mata Atlântica, o bioma semiárido Caatinga, que é uma das maiores regiões, o potencial que tem nessa região de mel, de extração de frutas nativas. Então nós temos uma riqueza que precisa ser potencializada, mas se não tiver uma política pública que congregue essa ação, né? Nós temos um dado que é muito caro a nós, que são os recursos genéticos. Os agricultores são portadores da produção e da diversidade genética no nosso mundo e na nossa Bahia. Então, a capacidade que a gente precisa é fortalecer da produção de sementes crioulas, sementes vindas das próprias comunidades rurais, e isso se transformar numa política pública onde que o próprio Estado pode comprar as sementes dos agricultores e comercializar essas sementes para outros agricultores de outras regiões. Isso já acontece em outros estados. O estado da Bahia foi um dos estados que mais iniciou o debate sobre a agroecologia para uma política pública desde 2015, e nós estamos sendo passados por outros estados que já estão com as políticas aprovadas. Então a gente faz um apelo aqui à Assembleia Legislativa, né, aos deputados, e também fazemos um apelo que o governo esteja presente, o governo do Estado da Bahia esteja presente e que a gente possa, nesse ato político, construir um acordo para que essa política seja aprovada e ela possa ser um referencial para pensar o desenvolvimento rural a partir da agricultura familiar, camponesa, das comunidades tradicionais, das comunidades indígenas. E o que nós percebemos é que há uma chance de que esse paradigma da agroecologia mude esse cenário. O cenário de pensar o uso dos bens comuns numa outra perspectiva. Né? A agroecologia não é nada romântica, que acham que a agroecologia é só uma produção de fundo de quintal. A agroecologia hoje é uma ciência reconhecida no mundo inteiro. Ela é um movimento, porque nós temos um movimento agroecológico cada vez mais forte, que vem dos agricultores familiares, que vem das comunidades tradicionais. Né? Então, o nosso Estado está precisando, para a sua visão estratégica de desenvolvimento, não só incorporar essa chamada transição ecológica, mas apoiar e viabilizar políticas públicas
como a agroecologia e a produção orgânica. Essa feira que vai ser feita aqui, ela é um símbolo de um processo que hoje corre o estado todo. Em todas as regiões do estado nós temos feiras agroecológicas, agricultores produzindo alimentos de qualidade, e nós temos condição de fazer uma política pública que vá muito além do que só o apoio à agricultura familiar. Não é um apoio só econômico, é valorizar a perspectiva da cultura alimentar. Eu venho de uma caminhada do Conselho de Segurança Alimentar, né? Na Bahia e no Brasil, nós conseguimos instituir uma política de soberania e segurança alimentar no Brasil, e essa casa aprovou por unanimidade aqui na Assembleia uma política de segurança alimentar. E nós queremos também aprovar por unanimidade essa política de agroecologia, que ela é muito cara a nós, porque ela faz parte de um outro paradigma que o Estado da Bahia precisa começar a pensar para que a gente tenha um desenvolvimento com mais sustentabilidade, mais justiça social e mais riqueza na produção de alimentos. Isso. Mas, Frei, eu gostaria de ouvir o senhor. Nós temos um momento talvez dramático na história desse país, né? E eles não só, veja, no ponto de vista da liberação dos venenos, eles têm 4 meses de governo, apenas 4 meses, e foram liberados mais de 169 princípios ativos, né, que estavam sendo analisados com efeito na saúde humana, no meio ambiente. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, mas também sobre esse momento que vive a sociedade brasileira, o povo brasileiro e principalmente os mais pobres, né? A classe trabalhadora e os pobres desse país. Nós estamos vivendo um momento dramático da nossa história, porque estamos sendo governados por pessoas que são realmente estultas, isto é, que confessam, como o atual presidente, que diz que não se sente chamado a ser presidente, se sente chamado a ser militar. Só que como militar ele foi aposentado por indisciplina. Então, a escolha dos ministros nos envergonha a todos, porque mostra um nível de conhecimento que nos leva praticamente à situação pré-iluminismo. Porque o iluminismo introduziu a escola, o conhecimento, a cultura disseminada entre a população. Aqui não, é uma luta contra a educação. Então, contra a própria saúde. E nós podemos dizer que um povo doente e um povo ignorante nunca poderá dar um salto na direção do desenvolvimento sustentado, que colabora com a nova fase da humanidade, que é a fase planetária. O Brasil pode ser a mesa posta do mundo para as fomes do mundo inteiro. Essa frase não é minha, é do grande economista, Prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, dizendo que daqui a uns anos toda a economia vai passar pela ecologia. E o Brasil tem uma centralidade nisso, pela extensão enorme dele, pela riqueza de água, de florestas úmidas, pela biodiversidade, por um povo altamente criativo. Então passa por aqui. Nós estamos destruindo todas as nossas pontes, nossas bases, que podem ser fundamentais para o nosso povo e para a própria humanidade. Então nós temos que resistir, viver aquilo que Santo Agostinho pedia. Nós temos que viver da esperança, que ela tem duas belas e formosas irmãs, a irmã indignação e a irmã coragem. Devemos nos indignar contra as maldades que estão sendo feitas contra o povo brasileiro. E a coragem de transformar essas maldades em coisas boas para o povo brasileiro. Se nós não tivermos essa esperança, não vamos superar a crise. Eu vejo até um elemento positivo na crise, porque aqui o sistema tirou sua máscara, porque não é só neoliberalismo, é ultra-neoliberalismo reacionário de direita fundamentalista. Então, todo mundo se dá conta que esse sistema não tem futuro para a humanidade, não tem futuro para o Brasil. Tantas são as suas contradições, o que nos obriga a pensar alternativas.
descobrir um caminho nosso, soberano, altivo, que pode dar colaboração enorme à própria humanidade, mas atender às necessidades do nosso povo. Porque a maior chaga do Brasil é a desigualdade social, a injustiça social. E essa nós só podemos superar com desenvolvimento que inclua todo mundo, e cujo destinatário primeiro não é o mercado internacional que visa o lucro, mas que é o mercado interno, que atende às necessidades do povo e permite ao povo ter acesso aos bens fundamentais para a sua vida. Então, Yuri Almeida sempre participando do nosso programa, meu abraço, e a Ana Pires também, dizendo que isso é um momento iluminado, né? Mas também por ser esse momento, eu acho que o tempo passou muito rápido. Nós ultrapassamos os nossos 30 minutos e eu queria aqui agradecer imensamente essa possibilidade de estar aqui. É uma honra para a gente, para mim, para Caê que ia fazer esse programa e tinha o objetivo aqui de a gente chamar para esse momento para o dia 5 que é muito importante. Nós vamos ter uma feira diversa em todo o estado durante todo o dia. Nós vamos ter um debate com Márcio Postman sobre a transição ecológica, programa de governo fundamental para que o nosso partido compreenda, nossos militantes que nos acompanham, e a gente se esforce mais nessa questão e ter à tarde um grande ato com todos aqueles que fazem a história, né, da produção orgânica, da agroecologia, ali no seu pedacinho, mas que há muito, né, trabalha com muita coragem, com muita determinação. Nós vamos realizar esse grande ato. Então, eu agradeço imensamente, é uma honra para a bancada do Partido dos Trabalhadores ter eu aqui, o senhor que já teve um compromisso ali discutindo a questão da água, né, com o deputado Jacó, e que já teve no Fórum Mundial da Saúde, enfim, uma agenda extremamente corrida, cansativa, mas a gente entende que não é todo dia que nós temos Leonardo Boff aqui no nosso estado. Então, Caê também, muito obrigado a você, mas não lhe agradeço ainda, porque nós temos muito que fazer, porque esse ato tem que ser, né, um sucesso e ter um impacto positivo para que a gente tenha na Bahia uma política, né, para a agroecologia, que fomente a pesquisa, o conhecimento, a comercialização, a educação tão ameaçada nesse momento. Sem educação, nós vamos ter a agroecologia. Sem justiça, nós vamos ter a agroecologia. Sem igualdade de gênero, nós não vamos ter a agroecologia. Então, muito obrigado a você e vamos, mais uma vez, agradeço a todos os internautas, aos companheiros militantes do partido, companheiros e companheiras, e até a próxima edição do Minuto pela Democracia.